Boa tarde. Foram retomados esta manhã os trabalhos na Câmara Municipal de Manaus, mas a primeira sessão do ano também foi marcada por protestos do lado de fora. De um lado, movimentos estudantis criticavam o aumento da passagem de ônibus na capital. De outro, manifestantes que foram defender o impeachment da presidente Dilma Rousseff. Pela manhã, o clima era de confusão em frente ao prédio da Câmara Municipal de Manaus, no bairro Santo Antônio, na Zona Oeste. De um lado, integrantes de movimentos estudantis protestavam contra o aumento da passagem de ônibus em Manaus e reivindicavam o passe livre estudantil. Na capital, o reajuste na tarifa do transporte coletivo de R$ 2,75 para R$ 3,00 esse ano foi de pouco mais de 9%. Os estudantes também se enfrentaram com outro grupo de manifestantes que foram defender o impeachment da presidente Dilma Rousseff, que diante de uma série de denúncias de corrupção na Petrobras e a crise econômica, teve uma queda na sua popularidade de 21 pontos percentuais, segundo o Instituto Datafolha. O aumento dos combustíveis também motivou o protesto contra a gestão da petista. A troca de acusações entre os dois grupos deixou o clima ainda mais tenso. Segundo os líderes dos movimentos estudantis, os manifestantes pró-impeachment teriam ligação com a prefeitura e com o partido do prefeito. Na chegada à Câmara de Vereadores, o prefeito criticou o protesto contra o reajuste da tarifa ao afirmar que se tratava de uma manifestação política. No meu tempo de estudante, eu reclamava contra tudo que eu achava errado. Eles não acham ruim a presidente Dilma aumentar seguidas vezes os combustíveis. Eles não acham ruim a corrupção da Petrobras. Esses aí não são os estudantes, são 20 pessoas. Ou tem mais do que isso, ou tem menos um pouco. Não fazem a menor avaliação crítica do mar de lama que tomou conta do Brasil. Então, se é isso, eu tenho muito pouco que conversar com gente desse tipo. Eu tenho que conversar com quem está disposto a criticar, inclusive, a apoiar o que for certo e a participar do esforço que a gente está fazendo para reconstruir Manaus. E se o problema deles é eleição, se preparem para levar outra surra em 2016. E durante a retomada dos trabalhos na Câmara Municipal, o prefeito Arthur Neto voltou a defender o corte de gastos na administração e não poupou críticas ao governo federal e à crise econômica do país. Durante a leitura da mensagem anual, o prefeito de Manaus fez um resumo das principais ações de governo no ano passado e os planos para 2015, mas também aproveitou para fazer duras críticas ao governo da presidente Dilma e chamou a atenção para a crise econômica que afeta o país. Ao se referir ao aumento de impostos, taxas e a alta no preço da energia e dos combustíveis, Arthur Neto fez questão de dizer que Manaus se prepara para enfrentar a crise. Os reflexos são graves, porque a credibilidade do Brasil está indo para o chão, a Petrobras está no seu momento de maior desmoralização. Nunca vi a Petrobras passar por algo tão vexatório como agora. O sistema elétrico do Brasil está falido, ele tem um rombo incalculável ali, e tem que ser investigada a fundo toda e qualquer causa desses dois episódios, Sistema Elétrico e Petrobras, e isso vem repercutir aqui com certeza. Não tem como não repercutir nos cofres dos estados e dos municípios, dos grandes municípios, dos municípios pequenos. O interior, então, sofrerá muito. O prefeito voltou a defender as metas de corte de gastos, que incluem a redução de aproximadamente 300 cargos comissionados. A estimativa é de uma redução de 10 milhões de reais nos custos da prefeitura. Em relação às propostas de governo, destaque para a área de educação, que, segundo ele, vai receber mais de R$ 1 bilhão em 2015, o equivalente a 28% do orçamento do município. Entre as melhorias para a mobilidade urbana para esse ano, o prefeito também anunciou a construção de um novo terminal de integração na Zona Norte. Estamos precisando, vamos ser claros, de financiamento do governo federal de verdade. Não tem R$1 para fazer o BRT. Nós vamos ter que ir a presidente, o governador Melo e eu, e não há solução para o transporte de trânsito se essa solução não passar claramente por recursos federais, que não são dados não.
são emprestados. O assunto ainda é pouco discutido na Câmara Municipal. A Câmara vai estar aqui aberta, discutindo os problemas da cidade de Manaus de forma muito clara e transparente. Esse vereador da oposição alerta que a partir de 1º de abril, os municípios brasileiros com mais de 20 mil habitantes só terão acesso a verbas federais destinadas à mobilidade urbana mediante a apresentação de planos que atendam às diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. E, na verdade, aqui a gente ainda nem começou esse debate com a população. O prefeito em exercício de Coari, Igson Monteiro, renunciou ao mandato nesta segunda-feira. Na carta renúncia entregue na Câmara Municipal, Igson Monteiro alega que a decisão é pessoal e não decorre de qualquer fato ou ato ocorrido durante o período em que esteve à frente da administração municipal. Igson Monteiro assumiu a prefeitura de Coari após a prisão do prefeito afastado Adail Pinheiro em fevereiro do ano passado. De lá para cá, Igson Monteiro tem enfrentado protestos por falta de pagamento de funcionários e fornecedores. No mês passado, manifestantes chegaram a invadir e atear fogo em casas e veículos da família dele. Na última quarta-feira, o Ministério Público Estadual divulgou o relatório das investigações feitas em Coari, que apontam fortes indícios de enriquecimento ilícito na administração municipal. Com a renúncia, quem assume o cargo é o presidente da Câmara, vereador Eliseu Monteiro, que é irmão de Igson Monteiro, que já responde interinamente pelo cargo desde dezembro do ano passado, após férias e licença do prefeito em exercício. Nesta segunda-feira, fiscais do Procon Amazonas e do IPEM, o Instituto de Pesos e Medidas, percorreram alguns postos da capital para fazer uma fiscalização nas bombas e verificar a margem de aumento dos preços dos combustíveis. A fiscalização desta manhã foi nos postos de combustíveis que já haviam apresentado algum tipo de irregularidade durante as blitz do IPEM, iniciadas no dia 2 de janeiro deste ano. Só em 2015, 300 postos foram fiscalizados aqui na capital. Em 21, foram encontrados problemas e foram notificados. Entre as principais constatações está a violação do lacre das bombas e até uma entrega menor do produto. O consumidor pagou uma quantidade e levou uma quantidade menor. São tipos de irregularidades que nós estamos combatendo muito. Por isso, a periodicidade de a cada 3 meses fazer o controle dessas bombas. A diretoria do Procon, que também acompanhou a fiscalização, esclarece que apesar do Procon não poder fixar ou limitar o preço dos produtos, a iniciativa pretende levantar se existe algum tipo de abuso nos reajustes da última semana. Nós vamos fazer uma pesquisa, solicitar para os postos que nós fizermos a fiscalização, cópia das notas fiscais de entrada, das notas fiscais de saída de produtos dos últimos 6 meses. Eles vão ter um prazo para nos apresentar essa documentação, a fim de que a gente possa fazer aí uma crítica e acompanhar essa evolução dos preços para saber se há abusividade ou não. Uma dica do Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas é que sempre que o cliente desconfiar da quantidade de combustível abastecida, ele tem o direito de pedir uma verificação. As multas para quem for pego descumprindo a legislação variam de R$ 1.500 a R$ 500 mil. O posto é obrigado, em caso de dúvida, fazer uma aferição na hora. O próprio consumidor pode verificar. A leitura no equipamento é muito simples. Ao entregar os 20 litros, o combustível tem que chegar no nível 0. Se não chegar no nível 0, essa bomba está reprovada. Denuncie ao IPEM. 3 pessoas morreram neste fim de semana em acidentes de trânsito na capital. E há poucos dias do carnaval, o Detran reforçou a fiscalização para coibir os excessos no trânsito. Mesmo assim, vários motoristas foram autuados. Entre os flagrantes, embriaguez ao volante neste fim de semana. Entre as vítimas fatais por acidentes de trânsito está uma jovem de 18 anos. O acidente aconteceu na noite de sábado na Avenida das Torres, zona centro-sul aqui da capital. Segundo informações, ainda não há a causa total do acidente, mas suspeita-se que o motorista esteja dirigindo ou estava dirigindo acima da velocidade. Há informações também de que a jovem chegou a ficar presa nas ferragens, não resistindo aos ferimentos e aí sim morreu ainda
no local do acidente. Além da jovem, outras 3 pessoas estavam dentro do carro. 2 jovens de 15 anos e o motorista de 23. Todos eles foram encaminhados para um hospital aqui da capital. No domingo, outro acidente grave de trânsito tirou a vida de um casal de irmãos e deixou outras 5 pessoas feridas no quilômetro 12 da AM070. Segundo a família, as vítimas eram de Manacapuru. Pegaram a estrada na madrugada para participar de uma corrida na capital. Um fim de semana violento no trânsito, mesmo com o reforço da fiscalização do Detran. Só no final de semana, que antecede o carnaval, foram autuados cerca de 200 motoristas. Entre as causas, embriaguez ao volante, menores na direção e falta de carteira de habilitação. 120 veículos foram apreendidos. A partir de quarta-feira, o Detran vai estar nas ruas 24 horas, com operações de lei seca, 4 equipes se revezando, cada uma trabalhando 8 horas seguidas, para que e só iremos concluir essa operação na quarta-feira de cinzas. Então nós estaremos atentos, vigilantes, para que quem quiser brincar o seu carnaval, brinque o seu carnaval com tranquilidade, com segurança, sem problema. Agora, quem quiser beber e dirigir, esse vai ter grande problema com o Detran. Nesse caso da operação, nós tivemos 7 flagrantes, de embriaguez, um flagrante por porte ilegal de arma, o emprego foi de 150 policiais civis e isso aí é um plano piloto que nós iremos continuar em outras áreas críticas, principalmente de homicídios. Esta tarde, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas também apresentou o balanço da Operação Espectro, realizada em parceria com a Polícia Civil e o Detran no bairro Jorge Teixeira, zona leste de Manaus. Durante a ação, barreiras foram montadas para reforçar o policiamento em uma das áreas mais violentas da capital. Foram 132 intervenções, os homicídios foram zerados, a perda e extravio diminuiu 95%, roubo 50%, enfim. Mas eu queria deixar claro, a gente vai falar esses números todos, mas são números de 3 dias. E aí alguém pode dizer, mas só parou 3 dias. Mas são 3 dias sem nenhuma morte no Jorge Teixeira. O Ronda nos Bairros precisa ser reestruturado. Ele ainda não está funcionando a 100%, ele precisa das viaturas que estão chegando, sem elas não há mobilidade. Por enquanto nós estamos usando ainda as do contrato com a Delta, mas já foi feita a licitação, as viaturas já estão contratadas, é só uma questão de chegar. A Defesa Civil do Amazonas enviou esta tarde 16 toneladas de alimentos e remédios para os 5 municípios que já decretaram situação de emergência devido à cheia dos rios no interior do estado. A primeira remessa de ajuda humanitária aos municípios em situação de emergência na Calha do Juruá foi enviada esta tarde pela Defesa Civil do Amazonas. Cerca de 16 toneladas de alimentos e medicamentos foram destinados aos municípios de Erunepé, Envira, Ipixuna, Guajará e Itamaraty, locais que estão em situação de emergência por conta das cheias dos rios. Em torno de 40 mil pessoas já afetadas diretamente, então o governo do estado, a partir de hoje, inicia a sua ação de resposta. Amanhã continua com medicamento e depois, no outro dia, posteriormente, nós estamos mandando uma embarcação fretada diretamente para esse município, com mais material de ajuda humanitária, material de abrigamento, material de kit higiene, kit limpeza, que é justamente para as famílias já se adequarem à sua convivência com o desastre. Cerca de 40 mil pessoas devem ser beneficiadas com a ajuda. Ainda segundo o secretário executivo da Defesa Civil, o levantamento da situação dos municípios do interior é feito com a ajuda da Defesa Civil de cada localidade. Na verdade, a gente faz um trabalho em conjunto com a Defesa Civil do município. A prefeitura, legalmente, ela que dá a primeira resposta, ela que faz todo o levantamento, ela que faz toda essa definição, e quando ela realmente percebe ou verifica a situação de emergência juntamente com o nosso monitoramento, aí é decretada essa situação de anormalidade. Os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant, que estão em alerta, serão os próximos a receber a ajuda humanitária. Nós estamos agora com uma situação de alerta máximo no Alto Solimões, onde o município de Tabatinga e Benjamin já começam a ser afetados praticamente por essa enchente já do Alto Solimões, que já é uma miscigenação dos rios da Colômbia em conjunto com nossos rios aqui do Brasil.
Na semana passada, o ex-campeão dos médios do UFC, Anderson Silva, foi flagrado em um exame antidoping por uso de uma substância proibida. O resultado do contrateste ainda não foi divulgado, mas o assunto abriu margem para uma discussão nas academias de todo o Brasil. O uso de anabolizantes, principalmente entre aqueles que estão começando no esporte. Eles treinam duro, lutam para chegar ao Hall da Fama de um dos esportes que mais cresce no mundo, as artes marciais mistas, ou MMA. O Amazonas é um dos celeiros do esporte. Daqui já saíram atletas como Ronaldo Jacaré, Adriano Martins e José Aldo, o único brasileiro detentor de um cinturão na maior competição da modalidade. Por isso, mesmo longe dos grandes centros esportivos, eles não medem esforços para alcançar a meta e chegam até a usar artifícios proibidos para ganhar performance. Uma das maiores preocupações para quem trabalha com MMA é que os atletas estão tendo contato com anabolizantes e esteroides cada vez mais cedo. E como toda droga, o uso contínuo deste tipo de substâncias pode trazer consequências irreversíveis. De prejuízo imediato são os transtornos biopsicossocial, né? Mudança de comportamento, o jovem fica agressivo, extremamente agressivo. Para o lado da sua saúde, pode trazer transtornos da disfunção sexual até esterilidade. E ainda mais grave ainda, câncer de fígado, câncer de testículo. Em busca da profissionalização da categoria, este tipo de prática vem sendo combatida pelas comissões atléticas de cada região. O MMA existe regras precisam ser cumpridas, né? Então, assim, é uma novidade através da nossa comissão, que é a Comissão Atlética de MMA do Amazonas, que é a CAM-AM, né? Nós vamos aqui, através de um trabalho com equipes de saúde, com convênios, nós vamos manter, né, e fazer com que uma fiscalização em cima dos atletas para a gente, de uma forma de inibir, né, o uso também de anabolizantes. No dia 3 de fevereiro, Anderson Silva, um dos maiores ícones do esporte, foi flagrado pela Comissão Atlética de Nevada, nos Estados Unidos, em um exame antidoping, realizado 22 dias antes da luta, que marcou o retorno do ex-campeão ao octógono. O exame acusou a presença de drostanolona, um tipo de anabolizante comumente usado por fisiculturistas. Ela é conhecida vulgarmente como Masteron, uma droga utilizada em cuts, que é uma época que o atleta está em definição ao extremo para subir no palco. Na época ele está tirando água do corpo, com baixo carboidrato, então a gente usa ela diariamente. Assim, durante a competição, porque vários atletas usam, tá entendendo? É um anabolizante que ele tem vários fatores também de risco, né? Este professor de MMA diz que o uso de medicamentos proibidos para ganho de performance precisa ser combatido pelo bem do esporte. A gente trabalha bastante em cima disso daí. Às vezes a gente até fala, alguns até brinca, pô, alimenta teus alunos, isso e aquilo. É porque praticamente os atletas daqui da nossa casa mesmo, é feijão com arroz, alimentação normal e o suplemento normal do dia a dia. Este lutador diz que a tentação para entrar no mundo obscuro dos anabolizantes é grande. Por eu ser magrinho, já me ofereceram muito anabolizante para crescer um pouco a massa muscular, mas nunca cheguei a tomar não, nunca quis tomar. Pelos fatos e pelos problemas que dá também. Vamos voltar a falar de esporte, só que agora o assunto é futebol. Princesa e Nacional estrearam com vitória neste fim de semana na Copa Verde. A equipe de Manacapuru desembarcou esta tarde na capital e o Nassas chega hoje à noite. Depois da estreia com vitória na Copa Verde, os jogadores do Princesa desembarcaram em Manaus. O atacante Léo Paraíba, que marcou o primeiro gol na competição, disse que o gramado não ajudou muito, mas ressaltou que a equipe jogou bem. O jogo foi um jogo bastante difícil, né? A gente sabia que ia ser um jogo bastante difícil, principalmente fora de casa. O campo regular, a bola que a gente nunca tinha treinado, mas feliz pela vitória, né? O grupo da gente vem trabalhando bastante forte e esperamos no outro jogo agora concretizar a nossa classificação.
O time do Princesa desembarcou agora à tarde no aeroporto Eduardo Gomes. Na bagagem, uma vitória contra o São Raimundo de Roraima por 2-0 pela Copa Verde. O próximo compromisso do time será no dia 21, no Estádio da Colina. Quem chega logo mais também é o time do Nacional, que venceu por 1-0 contra o Vilhena de Rondônia. E o seu próximo encontro na Copa Verde será no dia 22 de fevereiro, na Arena da Amazônia. As tradicionais bandas deram o pontapé inicial para o Carnaval da capital. Neste fim de semana, os foliões já invadiram as ruas para acompanhar as tradicionais bandas da Bica e Difusora e suas marchinhas irreverentes. Foi invadido pelos foliões. As boas e velhas marchinhas não deixavam ninguém parado. Dos mais experientes, a turma dos primeiros passinhos. Comando do compositor e dos intérpretes da banda, milhares de manauaras se rendem ao ritmo, a melodia da banda que não poupa ninguém, ao relembrar fatos importantes deste ano nos refrões. Se lembra da vitória apertada do governador José Melo no segundo turno ou da morte de dezenas de periquitos na Avenida Efigênio Salles. O carnaval da Banda da Bica é muito mais que brincar, é cultura, humor crítico. O foco da Bica é a crítica social. A gente faz esse carnaval de uma forma de protesto também, mas um protesto feito pelo lado do humor. Por exemplo, o tema desse ano está em cima de um fato da morte das aves lá da Efigênia. Mas ao mesmo tempo, a gente transforma isso numa marchinha muito bem humorada. Isso aí reveste o sucesso da banda, que chega aqui por volta de 8 horas, chega a agregar mais de 70 mil pessoas. Para estes foliões e fãs da Banda da Bica, que há quase 30 anos arrasta uma multidão, o segredo do sucesso está justamente nesta mistura. E a Bica já é tradição, né? Então assim, já vem arraigado das famílias, já chega a ser cultural. Todo mundo fica esperando o ano todo por esse dia, que a prova é tanto que junta multidões, né? Cada um curte do jeito que pode, vale até entre as grades e a janela, espremidos, mas com vista privilegiada. Já outros estão mesmo a trabalho. Para os vendedores ambulantes, o carnaval é a oportunidade do extra. Esse aqui é o Natal que eu não ganhei. Aí o carnaval vem recompensar tudo. Sábado magro de carnaval? Não na capital amazonense. Além da Banda da Bica, muitos brincantes da Folia de Momo prestigiaram a também tradicional Banda da Difusora, que nesta edição completou 20 anos de carnaval. Todo ano, segundo a estimativa da polícia, a gente consegue colocar 60 mil pessoas na Avenida Eduardo Ribeiro. E é uma banda que ela é franca, ela continua resgatando o carnaval tradicional de rua na nossa cidade. A Avenida Eduardo Ribeiro ficou pequena para os mais de 70 mil brincantes. Esta família diz que não perde a festa. A gente vem todo ano, graças a Deus, né? Desde que a Nora estava grávida, a gente acompanha. Aí ela já na barriga, ela já vem já. O encontro de gerações, de gente vendendo disposição, alegria, época das marchinhas, do axé. Tudo, é claro, com muita segurança. Afinal, o carnaval só está começando. E no domingo magro de carnaval foi a vez da banda do Boulevard levar também uma multidão para as ruas da capital. Com 28 anos de tradição, em 2015, os organizadores levantaram o tema Buller Bike, eu quero ir de ciclovia. Mais animados de Manaus. Aqui a brincadeira tem espaço para todas as idades. O carnaval do Boulevard é um carnaval família. Pode ver aqui todos, pai, filho, mãe, avó. É uma brincadeira sadia. Seu Juscelino trouxe a netinha para aproveitar a folia. A tendência é brincar, sem confusão e trazer as crianças para se divertir um pouco também, né? As tradicionais fantasias e os adereços de carnaval não podem faltar. Pode vir sem fantasia nenhuma, que aqui vou encontrar com todos os preços bem acessíveis. E com irreverência, a Miss Simpatia do Boulevard deixa um recado para o recalque. Aqui não, aqui é original e é merecida.
cara, muito bom. Todo mundo brincando aqui, se divertindo aqui. E como em todas as edições anteriores, este ano a Banda do Boulevard trouxe à tona um assunto de relevância para a sociedade: a ciclovia que está sendo construída na avenida. Porque na realidade o projeto que a prefeitura elaborou de bicicleta, de melhorar o trânsito de Manaus, exatamente mexe com a sociedade. E hoje há um clamor muito grande para que esse projeto seja implementado. Para os quase 100 mil brincantes que aproveitaram a festa, uma dica: no ano que vem tem mais Banda do Boulevard. Carnaval tá chegando. Boa noite para você. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.